Essa pregação, irmãos, eu comecei lá em Rio Claro, né, que eu dei essa palavra lá, mas eu vou dar uma esticada com vocês, porque não dá para entregar somente em um dia, tá certo? Eu vou ter que dar uma esticada a mais, porque a semana que vem eu vou continuar com você. Provérbios 16, 20, nessa tradução que eu tenho aqui de estudos, diz assim, olha: aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor é feliz. Digam graças a Deus. Vamos entender isso aqui, irmãos. Aquele que lida sabiamente com o assunto. O que é lidar sabiamente com o assunto? O assunto que a Bíblia se refere aqui são as adversidades, os problemas, as necessidades. É quando o mal tenta se levantar de alguma forma, vem com cara de problema financeiro, vem com cara de, sei lá, de doença, vem com cara de vida sentimental, familiar e tantas outras coisas mais, certo? Só que a pessoa, quando ela recebe uma afronta, a maioria do povo que se diz ser povo de Deus, estando dentro da igreja, que diz que faz a vontade do Senhor, caminha, ele não percebe isso aqui, olha, ele não age sabiamente. A pessoa age no desespero, na loucura, a pessoa age sem uma direção, ela toma uma decisão que não deveria ser tomada, certo? Ela precipita em falar certas coisas que ela não deveria falar, e aí o que ela faz? Porque quando você lança a palavra, ela não vai voltar para você vazia, ela perde totalmente a direção de Deus. O que é que eu tenho falado aqui para vocês? Eu já preguei um versículo ao qual depois eu vou nele, certo? Que é o Isaías 55, versículo 22. Nesse aqui, o Senhor disse: aquele que lida sabiamente. Como é que é lidar sabiamente? Não, pastor, eu vou ter aqui uma inteligência. Não, é pegar aquele problema, aquela adversidade, aquilo que se levanta e trazer a luz da palavra de Deus. Pronto, você agiu sabiamente. Quando você age conforme Deus quer que seja feito, quando você toma a decisão, tá? Qualquer decisão da sua vida, não interessa qual, dentro da vontade de Deus, você agiu sabiamente. Mas na verdade, o que a gente tem visto por aí? A gente vê, normalmente, isso eu acho, eu tenho dentro de mim, que deve ter virado um tipo de, sei lá, de doutrina entre os irmãos, que deve ter virado um certo vício dentro das igrejas evangélicas. A pessoa, e não é o primeiro, o segundo, nem o décimo, nem o sei lá que número que eu posso te falar, a pessoa chegar para mim, vou falar por mim: pastor, Deus falou ao meu coração, e você vê que lá na frente dá tudo errado. Bom, então que Deus é esse? O que ele falou no teu coração? Como é que é essa história? Né? Porque se Deus fala aqui, Ele vai confirmar lá, a coisa vai sendo confirmada. Mas aí você vê, dá tudo errado. Ah, mas sabe, aconteceu. Não, não aconteceu, você foi precipitado, você não agiu sabiamente, você não colocou nessa palavra: aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, vai encontrar a bênção, certo? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu ando em oração, eu ando na palavra de Deus. Eu falei: eu não tenho dúvida quanto a isso, eu te conheço e sei a tua caminhada com Jesus. Então, pastor, então eu continuo caminhando e eu digo: Deus, vem. Ué, mas é assim? Eu vou e digo: vem me abençoando, e tem que me abençoar, acabou e pronto? Quer dizer, eu não estou pautando a minha vida dentro da vontade ou da palavra do Senhor Deus? E aí a pessoa deixa de agir sabiamente, certo? Quem não age com sabedoria, meu irmão, o oposto é agir com ignorância.
certo? E não é o sentido pejorativo da palavra, é por falta de entendimento. Vai ter necessidade, vai sofrer. É o que você tem visto por aí, as pessoas, não, Deus tem falado comigo. Pô, Deus tem falado comigo, eu tenho praticado e tem dado tudo errado. Já contei aqui na igreja também, uma certa pessoa uma vez chegou para mim e disse: pastor, eu não entendo, eu tenho feito tudo certo e não tem dado certo. Eu falei: eu que quero entender agora, como é que eu faço tudo certo e dá tudo errado? Será que se inverter acontece? Fazer tudo errado para dar tudo certo? Não, aquilo que começa certo, termina certo, que começa errado, termina errado. Então a pessoa, irmãos, ela não tem aquela cautela, aquele cuidado, ela não tem aquela, como é que chama a palavra? Aquela prudência na vida, ela não é prudente. Dá uma ida no livro de Salmos, capítulo de número 55, que eu já preguei aqui, inclusive para vocês, versículo de número 22, Salmos 55, versículo de número 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, e nunca permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Nessa minha tradução, na sua deve estar ser abalado. É o que basicamente fala o primeiro versículo, que é o de Provérbios. O que é que o Senhor manda fazer, irmãos? Pega o problema, pega a sua adversidade, coloca nas mãos do Senhor Deus, lança sobre Ele. Amém, Jesus? Lança teu cuidado sobre o Senhor. Mas a pessoa quer ficar desesperada, quer melhor, ela prefere ficar preocupada, que segundo a cabecinha pequena dela, preocupação tem que ter. Não tem que ter. Ou você confia em Deus ou você não confia. Não tem meio termo no Evangelho, não existe meio do muro no Evangelho. Meio do muro no Evangelho já é coisa ruim, certo? Pastor, mas o senhor tem que entender que a gente fica. Eu digo o seguinte, irmãos, pensamento, ao meu modo de ver, é uma coisa que pega a gente de assalto. Assalto como? Você está de bobeira, de repente, buf, parece aquela porcaria na cabeça. Isso. Então, e aí, o que a gente faz? A maioria fica calado. Veio mau pensamento? Aqui não, diabo. Você vai sair daqui, que a palavra de Deus diz isso. Eu não aceito, eu não permito você colocar mau pensamento na minha cabeça. Fora daqui em nome de Jesus. Mas a maioria não reluta, não age sabiamente, quer tomar a decisão por conta própria, quer fazer a coisa ser resolvida por conta dela. E eu tenho falado muito aqui na igreja. Pega exemplo, irmãos, de Davi. Por que o cara era o guerreiro que ele era? Por que esse tal sujeito Davi não perdia batalhas? Porque ele não dava um passo sem perguntar a Deus. Vou para a guerra? Não vou para a guerra? Vou sozinho? Vou com um monte de gente? Vou para a esquerda? Vou para a direita? Eu volto? Eu dou a volta, eu não sei por onde? Eu armo emboscada? Ele não dava um passo se Deus não desse a ele a direção. Os irmãos da igreja hoje em dia, da igreja do Senhor Jesus, agem completamente diferente, sem verdadeiramente uma direção. Não coloca o problema nas mãos do Senhor Deus, mas quer a vitória de Deus. Quero que Deus resolva, quero que Deus solucione, quero que o problema seja sanado, quero. Pois é, mas eu tenho que fazer a minha parte também, para que ela possa funcionar. Senão a bênção não vai acontecer, irmãos. E a minha parte não é muita coisa, é agir dentro da vontade, agir dentro da palavra, certo?
Não é levar o evangelho de qualquer maneira, no oba-oba, empurrado com a barriga e daí por diante. Você quer um exemplo que eu vou te dar? Esse exemplo você nunca ouviu em igreja nenhuma. Vai ser a primeira vez. Orar, jejuar e ler Bíblia. Você nunca ouviu isso, principalmente de mim. Você não conhece. Olha bem, está lembrado do primeiro versículo? Aquele que lida sabiamente com o assunto. Certo? Eu não conheço o que diz a palavra de Deus. Eu não tenho conhecimento de causa. Espera aí, você chega para mim e diz: pastor, vem cá, vamos bater um papo sobre futebol. Eu gosto de um time, certo? Me simpatizo com ele, mas devo saber o nome de meia dúzia só de jogador dele, não sei mais nada. E não me envolvo, não gosto, não perco meu tempo com futebol por nada. Certo? Mas pergunta para mim sobre esportes de contato, principalmente se for MMA. Eu vou te falar um monte de coisa, porque eu tenho um conhecimento de causa. Certo? Você não tem, você não sabe, o diabo te ataca, como é que você lida sabiamente com isso? Fora da luz de Deus, explica para mim. É isso que eu estou chamando a tua atenção, tanto você que está aqui, quanto quem está me assistindo. Como é que é lidar sabiamente se eu não tenho esse conhecimento? Então está vendo por que eu tenho que estar ali em cima de Deus? Deus me ajuda, Deus me fala, Deus me mostra, Deus me dá direção, Deus eu preciso, Deus o que eu faço, Deus eu tenho que agir. Você deveria fazer isso em todas as vezes. Coloca o cuidado, coloca sobre o Senhor. A Bíblia diz que Ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja, nessa minha tradução, abalado, ou sofra e seja abalado, porque você está sendo um dependente do Senhor, irmãos. Amém, Jesus? Tem que ser feito ao contrário, irmãos. A gente tem que sair daquela parte que nós conhecemos de religiosidade. Hoje o povo de Deus tem que deixar de ser religioso, tem que ser verdadeiramente praticante da palavra de Deus. Mas a maioria não quer praticar. A maioria, não, eu acho que tem que ser assim. Bom, se você acha, para que tem Bíblia como regra? Vai no seu achismo, vai na sua cabeça e vê o que vira. Eu acho que tem que ser dessa forma. Isso aí justifica alguma coisa dentro da vontade de Deus? Não, não justifica. Então eu não tenho que achar, eu tenho que saber o que Deus acha, o que é que Deus quer. Entendeu? A atitude do Espírito de Deus. Dá uma idazinha, irmãos, lá em Provérbios, capítulo de número 13. Provérbios 13. Versículo de número 16 de Provérbios 13. Eu quero que no já você leia aí na tua tradução bem alto para mim te ouvir, combinado? Provérbios 13, 16. Acharam? Então vai lá, já. Todo homem prudente negocia com conhecimento, nessa minha tradução, mas o tolo espraia a sua loucura. Você vai, digamos assim, olha, vender um carro. Você tem um carro, você quer vender, você quer comprar outro. Você não entra lá naquelas páginas que compra e vende carro, vai ver. Eu não vou citar o nome de nenhuma delas aqui não, mas normalmente você não faz isso. Você vai lá, quer saber o preço, quanto é que está valendo, o modelo do seu carro, se é XLMN, OPQRS, é potência não sei o que, você vê tudo, para saber o valor médio de quanto vale. Para quê? Para negociar com sabedoria. Por que na hora que as coisas
se voltam para o lado de Deus, irmãos. A gente só quer que Deus faz, e Deus me abençoa e faz, e eu não procuro saber nada da palavra de Deus, nada. Não tenho compromisso, não dá, é aquilo que eu vivo te falando, né? Aquela uma horazinha, só uma horazinha do seu tempo dada para Deus, você não tem tempo. E depois você olha lá no espelho da sua casa e diz: poxa, eu sou um cristão, hein? Eu só imagino se não fosse, como é que seria? Como é que seria se não fosse? Imagina, hein? Pelo menos a cada 1000 anos Deus iria ouvir sua voz: Senhor, estou aqui. Aí depois, só 1000 anos depois, não lê Bíblia Sagrada, e depois você diz: eu sou cristão. Concordo plenamente, eu só penso se não fosse. Sendo, já faz o que faz. Se não fosse, eu imagino o que seria. E aí você vai negociar. Não é negociar, comprar, vender, é agir. Esse negociar é o agir dentro da vontade de Deus, o agir dentro da palavra do Senhor Deus. O que a Bíblia está dizendo? Eu já contei esse caso aqui na igreja, de uma criança. Isso foi um ensinamento que Deus me deu, que eu nunca mais esqueço na minha vida. Eu estava orando por uma criança, e você sabe que numa oração, né, quando eu oro por você, tem que ter o teu querer também, porque se não tiver, a minha oração é inválida. Eu estou orando, você não quer, ela não vai te alcançar nunca. E aí eu fui orar por essa criança. A criança estava com febre já há um bom tempo, um bebê na época, e eu conversando com a mãe e tal, e eu pus a mão na criança, falando com Deus, e eu falei: meu Deus, eu estou abençoando agora, e diabo, você vai tirar a mão e tal, e aquela coisa toda. E aquilo veio na minha mente assim: olha, você conhece, mas ela não conhece, então não adianta. E aquilo me deu uma perturbada, para te falar a verdade. Falei: nossa Deus, mas é verdade, né? Eu conheço a regra do jogo do Senhor. Uma criança não conhece, como é que ela vai aceitar, como é que faz? E aí eu sei que aí foi Deus, porque a coisa veio muito clara no meu coração, e o resultado foi a bênção. Amém, Jesus? Não é que Deus falou e deu errado. Não, Deus falou e confirmou. Tá? Me veio assim no coração: ó, ela não conhece, mas você conhece e reivindica por ela. Não deu outra, meu irmão. Mas aí eu orei. E a criança estava com febre, e eu disse: diabo, febre é maldição da lei. Está lá em Gálatas, em Deuteronômio 28, do versículo 15 para frente. Mas a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo já resgatou essa criança da maldição da lei, se fez maldito por ela. Então você vai pegar teu mal, e não é um pedido, é uma ordem: fora em nome de Jesus. A criança ficou curada. Mas e se eu não conheço? E se eu não sei? Vamos colocar assim, ó, a regrinha da palavra de Deus. Como é que faz, irmãos? Como é que ficaria? Fala para mim. Hein? Eu teria deixado de orar por aquela criança? Teria parado a minha oração? Não é verdade. Ela não sabe, então a minha oração é inválida. Teria perdido talvez até aquela vida. Meu irmão, temos que conhecer. Olha o que diz isso aqui, Provérbios 13:16. Todo homem, quem todo, não tem exceção para nenhum deles, pode ser membro, pode ser obreiro, pode ser o auxiliar, pode ser o pastor, pode ser o que está aqui em cima, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua tia, sua nona, pode ser quem for. Todo homem prudente, cauteloso, que prudência é isso? Cuidadoso, negocia, age com conhecimento. Pronto. Agiu na loucura, vai perder a bênção de Deus. Mas Deus poderia, né, pastor, ter me abençoado? Poderia. Você só saiu da regra dele. Só saiu da regra dele. Uma das áreas que eu mais vejo esses atropelos, irmãos, sabe qual que é? Área sentimental. Sentimental.
O rapaz olha para a moça, achou a moça bonita, a moça olhou para o rapaz, achou o rapaz bonito, e eu te amo, nem começou a falar, já te amo. É uma coisa assim, que eu também preciso entender esse negócio aí, né? O pastor, o senhor não acredita em amor à primeira vista? Não acredito. Eu acredito em atração pela primeira vista. Você foi atraído por ela, ela foi atraída por você, aí eu acredito. Mas por que o senhor não acredita? Simples, porque quando eu comecei a andar com Jesus, o meu amor por ele era um. Hoje é infinitamente maior. Então eu acho que o amor é uma coisa que se cultiva e cresce a cada dia. Amém, Jesus? Olhei, nossa, morri. Não, isso é coisa de doido, um negócio desse. Mas é o que a gente mais vê, é na área sentimental, né? Não, pastor, porque aquilo é a minha paixão. Paixão já está errado, é loucura. Paixão é sofrimento. Você não tem que ter paixão, você tem que ter amor. Paixão não, o que é isso? É doidura um negócio desse. Você nunca ouviu falar da paixão de Cristo? Alguém já ouviu falar? Sim ou não, igreja? E o que é paixão? Não é sofrimento? Sofrimento de Cristo? Você está nesse sofrimento aí doido na tua vida? Depois não, pastor, ela é a princesa que Deus me deu. Pastor, ele é o príncipe que faltava. Depois lá na frente se arrebenta os dois. Ué, que príncipe, que princesa foi esse, irmãos? Que praga, hein? Que demônio, hein? Não, mas aí a gente dá um jeito. Dá. Aí tem um jeito. Sabe qual que é? Ninguém sabe. Quer anotar? Quer que eu te dê uma folha sulfite ou uma caneta? Até que a morte os separe. E ponto final. Pastor, eu tenho que ficar com aquele empecilho ali? Pois é, né? Mas se você casou-se com um empecilho, é porque você deve ser um empecilho em porção dobrada. Essa que é a verdade. Porque na realidade todo ser humano tem virtudes, só que se desprezam as virtudes e só se olham os defeitos. E aí é onde mora o grande perigo. Não negocia. Espera aí. Estou gostando, vamos orar primeiro. Hoje você não vê orar nas igrejas. Não, pastor, posso orar com esse rapaz ou com essa moça? Pode. Uma semana depois, pastor, eu estou perdido de amor, já quero casar. Cuidado, meu irmão. Oração é oração. É para orar, até que Deus confirme. Deus pode confirmar numa semana, Deus pode confirmar num outro dia. Mas Deus pode demorar um pouquinho mais também para confirmar, certo? Às vezes ele tem que acertar o ponto desse aqui e outro do lado de cá para a coisa ficar certinha, redondinha, na sintonia perfeita, mas a pessoa não dá tempo. Ela não dá tempo. Ela quer, sei lá, mudar não sei do que, mas espera aí um pouquinho, eu quero mudar. Mas você perguntou para Deus se é? Você acha que tem que ser? Essa é a vontade de Deus? Quer mudar de casa, quer mudar de trabalho, quer mudar não sei do que? Tá bom, você deve mudar, você deve almejar, sempre que for maior para você. Mas pergunta para Deus se esse é o maior para você. Porque às vezes esse que você está vendo que é o grandão, vai ser a tua destruição. E esse aqui que você não vê possibilidade nenhuma, vai ser a grande bênção da sua vida. Amém, Jesus? Mas ela vai de qualquer forma. Como é que eu comecei o primeiro versículo? Fica aí onde você está. Aquele que lida sabiamente com o assunto, encontrará o bem. Agir sabiamente, lidar sabiamente, é lidar dentro da luz da palavra de Deus. Olha o versículo que eu estou lendo para você, que é o de Provérbios 13,16. Todo homem prudente negocia, age, faz com conhecimento. Conhecimento. Espera aí, tem algo aqui que não está certo, pastor, não está fluindo, tem uma área da minha vida que não está fluindo. A área da tua vida que você está mais sendo atacado
é, na verdade, irmãos, a área que você menos cuida, é aquela que você menos dá bola para ela, é onde o diabo vai e ataca. Eu não sei se é sentimental, casamento, família, sua vida espiritual, sua saúde, seu trabalho, a área que você menos dá bola para ela, é aquela que o diabo mais vai agir, que você não está dando bola, você não está cuidando, é onde ele age. Não põe a sabedoria de Deus, não usa a sabedoria de Deus. Eu sou de Deus, mas eu resolvo os meus problemas, eu mesmo faço, eu sou suficiente, eu vou lá, eu viro, eu mudo. Cuidado, irmãos, isso pode te levar a uma derrota, mas uma derrota assim, gigantesca na tua vida. Amém, Jesus? Gigante na tua vida. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Vai distribuindo doidura para tudo que é canto, vai fazendo loucura, vai dando passo errado, vai tomando atitude errada e achando que está certo. Não, pastor, eu vou fazer isso aqui e Deus vai me abençoa. Não, Deus vai abençoar se aquilo que você fez estiver de conformidade com a vontade dEle, tá? Estiver de vontade com a conformidade dEle. Caso contrário, não vai te ajudar não, irmãos. Não, mas o senhor está errado. Pega a Bíblia, hora que terminar a reunião, você pode me procurar, eu vou estar aqui. Amém, Jesus? Me mostra onde está errado. Onde está errado. Se a palavra do Senhor diz, sem mim, nada podeis fazer. Amém, Jesus? Sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, pega teu cuidado, pega o problema, pega a adversidade, traz ela para Deus, deixa na mão do Senhor. Se Deus não resolver, não é você quem vai resolver, não é o pastor da sua igreja que vai resolver, não é o missionário Soares que vai resolver, não é ninguém, é Deus quem vai resolver. Amém, Jesus? Gera aquela ansiedade. Eu conversava esses dias com uma pessoa que ela estava assim a 1000 por hora, uma ansiedade, uma coisa, uma loucura. E eu falei para essa pessoa, eu falei, você está, não, eu estou ansioso mesmo, eu estou meio assim, sabe como é que é a coisa? E ele virou para mim e falou assim, Ayrton, você tem que entender. Eu falei, olha, a única coisa que eu vou entender é o que eu vou te falar aqui agora. E você, como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, se eu estiver errado, você pode me repreender, que eu aceito ser repreendido. Essa sua ansiedade é demônio, mas ninguém gosta de ouvir isso. Você fala para um que está endemoniado, pelo amor de Deus, quer te matar. Bom, mas se isso não é demônio, o anjo de Deus não é também, porque a ansiedade mata, rouba e destrói. Amém, Jesus? Coloca, Ele está prometendo que Ele vai te segurar, e Ele nunca, não é depois da manhã, nunca, não é daqui a 150 anos, é nunca que você será, ou melhor, que você seja abalado. Ele não vai permitir que isso aconteça na sua vida. Amém, Jesus? Esse é o recado para você. Hoje eu paro por aqui. Domingo que vem eu continuo na mesma pregação, mas com outros versículos com você, porque aqui tem muita coisa para a gente poder aprender aqui sobre a palavra de Deus. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça e feche os olhos. Pai, no demais, que o Senhor fale com cada vida, com cada pessoa, que o Senhor possa abençoar a vida deste homem, a vida desta mulher, este casal, esta família e cada pessoa que aqui está, para a glória do teu santo nome, fazendo com que esta pessoa possa lançar o cuidado sobre o Senhor, fazendo com que esta pessoa venha lidar com a adversidade sabiamente dentro da tua vontade. Pai, eu os abençoo e peço que aonde quer que eles estejam nesse momento, eles recebam essa bênção para a vida, para o lar, para a família, para o trabalho, para a fonte de renda, para cada passo que derem, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu os abençoo para a glória do teu nome, em o nome do
do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, meu irmão, mas bem forte, em o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?